Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Nas últimas semanas, só se fala da terrível guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. Desde então, países de todo o mundo torcem para que as duas nações entrem em um acordo e, finalmente, coloquem um ponto final nos conflitos. Mas me diga aí, quem você acha que vai vencer essa guerra, hein? Militarmente falando, podemos dizer que se não houver interferência de outros países, que é bem provável que não aconteça, em algum momento a Rússia vai vencer a Ucrânia. Isso é um fato inegável e basta comparar o poderio militar russo e o ucraniano para chegar a essa conclusão. Só que isso não quer dizer que a Rússia de fato irá vencer a guerra, já que tudo depende do ponto de vista. Independentemente do que aconteça no final, podemos afirmar que a Rússia perdeu a guerra no dia 24 de fevereiro de 2022, quando Putin autorizou a invasão à Ucrânia. Você deve estar se perguntando o seguinte: como a Rússia pode ter perdido a guerra, sendo que o país se mostra vitorioso no processo de avanço às terras ucranianas? Como dizem por aí, o buraco é bem mais embaixo. Então vem comigo, que eu te conto o real motivo pelo qual a Rússia já está derrotada. Tudo começou no dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia começou os ataques à Ucrânia nas primeiras horas do dia. Entre os principais motivos da invasão estão a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade da entrada da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito do pequeno país à soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da extinta União Soviética. Resumidamente, os motivos são esses. De um lado estão os russos, que afirmam estar tentando impedir um cerco à sua fronteira, com a possível entrada da Ucrânia à OTAN, uma aliança militar composta por 30 países, dos quais 14 faziam parte do ex-bloco comunista, e que estão aos poucos se expandindo pelo leste europeu. Putin também afirma que o governo ucraniano está cometendo um verdadeiro genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, que vivem em Donetsk e Luhansk, o que justifica a invasão para tentar desmilitarizar e desnazificar o inimigo. Do outro lado está a Ucrânia, que tem uma perspectiva completamente diferente dos russos. Os ucranianos defendem que essa é simplesmente uma tentativa da Rússia de ter novamente o controle da extinta União Soviética e de acabar com a soberania da Ucrânia, que deveria ter o direito de escolha sobre entrar ou não em alianças. Enquanto Putin afirma que a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia são uma só nação, criada no estado medieval de Kiev Rus, o presidente da Ucrânia diz o contrário, afirmando que apesar da origem ter sido a mesma, é impossível apagar a identidade ucraniana que foi construída de forma independente ao longo dos anos. Mais de 20 dias após o começo do conflito, atualmente estão acontecendo bombardeios russos às áreas residenciais e ao metrô de Kiev, e a evacuação da cidade de Mariupol. Enquanto isso, o resto do mundo torce para que as negociações cheguem a um acordo de paz. Até o fechamento deste roteiro, a Rússia já tinha avançado sobre parcelas bem significativas da Ucrânia, próximas às suas fronteiras, como no nordeste, leste e sudeste do país. Porém, a maior parte do território ainda segue sob domínio ucraniano, o que inclui a capital Kiev. Quando eu digo que a Rússia perdeu a guerra quando Putin autorizou a invasão à Ucrânia, eu falo em um sentido político e econômico. Está claro que a OTAN e nenhum outro país irá ajudar a Ucrânia militarmente. Então, a solução foi fazer sanções à Rússia. Para quem não entende muito sobre o assunto, sanções são uma espécie de boicote a um país, frisando enfraquecer sua economia. Assim, o país fica com menos dinheiro para comprar armas e arsenal para continuar a guerra. Para ilustrar isso melhor, vou te dar alguns exemplos das sanções impostas à Rússia. Um deles é que os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido proibiram membros da elite russa
de acessar ativos ou fazer qualquer transação financeira. Isso quer dizer que, na prática, há o congelamento de dinheiro e bens pessoais. Entre as pessoas afetadas estão a líder que controla o principal banco privado da Rússia, o presidente da Rosneft, maior produtora de petróleo do país, e Alexei Mordashov, o homem mais rico da Rússia. Até mesmo a Suíça, que sempre apresentou uma neutralidade histórica, congelou bilhões de dólares de oligarcas russos. Iates de bilionários foram confiscados, assim como jatinhos particulares e helicópteros. Até mesmo o empresário russo Roman Abramovich, dono do time de futebol Chelsea, anunciou que iria colocar o clube inglês à venda por causa dos boicotes e que pretende doar todo o lucro líquido obtido para uma fundação que será criada para as vítimas da guerra na Ucrânia. O empresário tem uma forte ligação com Putin e, desde o começo do conflito, ele vem sendo criticado e chegou a ser proibido de viver na Inglaterra. Muitas empresas também estão boicotando os russos. O maior investidor estrangeiro da Rússia anunciou que deixou sua participação de 20% na estatal Rosneft, o que pode causar um prejuízo de 25 bilhões de dólares e cortar a produção de petróleo e gás em 1/3. A Shell também anunciou que irá encerrar a parceria com a empresa controlada pelo Estado. A Equinor, empresa estatal no ramo de energia da Noruega, também entrou na onda de sanções, assim como a Visa, Mastercard e as montadoras como GM, Ford, Volkswagen e Toyota. A Samsung suspendeu as exportações para o país. A Microsoft e a Nike também fizeram o mesmo. A empresa de laticínios Danone irá suspender o investimento na Rússia, mantendo apenas a venda de produtos derivados do leite e alimentos para bebês. Até a Netflix encerrou suas operações no país, afirmando que nenhum russo poderá se inscrever mais na plataforma. Quais são as consequências dessas sanções para a Rússia? Bom, sem acesso ao dinheiro, a moeda russa, o rublo, vai perdendo valor. Conforme os países vão deixando de comprar produtos russos ou parando de vender para o país, as negociações diminuem cada vez mais. Isso pode fazer com que a economia russa entre em uma crise profunda, em que eles não terão insumos para a produção e nem recursos para consumo. A exclusão das instituições russas no sistema SWIFT, sigla para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial, e que faz referência ao sistema bancário internacional, talvez seja o mais importante bloqueio para impedir que haja qualquer negociação ou possibilidade de que algum dinheiro entre no país. A Rússia se preparou muito bem para essas sanções, o que indica que o país pretendia invadir a Ucrânia há muito tempo. No começo do ano, as reservas internacionais do governo russo em moeda estrangeira e ouro valiam cerca de 630 bilhões de dólares. A redução na dependência de empréstimos e investimentos estrangeiros, assim como buscar por novas oportunidades comerciais fora dos mercados ocidentais, também foram algumas das estratégias usadas. O governo russo, além disso, criou seu próprio sistema de pagamentos internacionais, frisando ter um sistema alternativo caso fosse cortado do SWIFT. De forma resumida, a Rússia se preparou muito bem para resistir a alguns dos choques de sanções impostas pelo Ocidente. Só que, mesmo se preparando com antecedência, dificilmente a Rússia irá evitar os efeitos das sanções. E aí, meu caro amigo, as coisas podem ficar complicadas para os russos. As sanções têm como objetivo forçar a Rússia a fazer um acordo com a Ucrânia. Porém, se isso não acontecer em breve, a médio e longo prazo, as consequências podem ser piores. Caso a guerra continue, as sanções econômicas vão devastar o PIB do país e a geração de empregos, de renda e de mercado internacional. Além dos russos, o resto do mundo também sofre com os boicotes. A Europa, por exemplo, pode ficar sem gás até encontrar um novo parceiro comercial. O aumento do petróleo e do gás natural tende a fazer os preços de todos os recursos subirem. E até nós, brasileiros, que estamos do outro lado do mundo,
e que não temos nada a ver com essa guerra, estamos pagando caro por causa dos efeitos desse conflito. Agora você entendeu por que a Rússia perdeu a guerra quando começou a invasão à Ucrânia? Putin pode até vencer o conflito estrategicamente e militarmente, mas politicamente ele é um líder derrotado. Sabe qual é a pior parte da história? O presidente russo terá uma vida digna de rei, enquanto seu povo, e principalmente os ucranianos, irão sofrer com a crise econômica que ele mesmo criou ao começar essa maldita guerra. Espero que eu tenha sido claro em minhas explicações. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!